com que Deus nos faça perdoadores, mas também nos arrependamos e peçamos perdão a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Uma segunda coisa que eu vejo para servir ao Senhor é que a família deve entender como proceder. Não adianta querer mudar, não adianta querer fazer alguma coisa se não houver o procedimento correto. Ele diz aqui: escolhei hoje a quem sirvais. Então aquele povo que ouvia a Josué precisava escolher, e teria que ser naquele momento. Ele disse: olha, se vocês quiserem escolher os outros deuses, que escolham, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos de fazer escolhas em nossa vida. Na família não pode ser de uma outra forma. Nós precisamos fazer escolhas. E as escolhas precisam ser corretas, precisam ser feitas com respeito. Respeito entre todos. Como nós temos visto na televisão e ouvido que filhos desrespeitando os pais, pais desrespeitando os filhos, como é terrível isso. Eu me lembro de uma vez, a irmã Glória está aqui, eu posso falar. Nós estávamos numa célula e o Marcelinho tinha na época 8, 10 anos, e o texto lido foi a semana da família. O texto lido foi de Efésios 5, a partir do 22, que fala de marido, mulher, filho. Quando chegou no 6, está lá dizendo que os filhos precisam honrar os pais. Aí todo mundo falando, né, que os filhos têm que honrar os pais. Aí o Marcelinho tomou a palavra. Mas não esqueçam que os pais não podem provocar os filhos à ira. 6,4, Efésios 6,4, é uma verdade. Precisa haver respeito do pai e da mãe para com os filhos. E precisa haver respeito da mãe para com o pai, do pai para com a mãe, enquanto marido e mulher. E dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Se não houver respeito em família, como é que as pessoas vão respeitar e serem respeitadas fora dela? Se nós não nos respeitarmos em casa, como é que nós vamos querer que nos respeitem no trabalho, na universidade, em qualquer parte? Nós precisamos começar em casa, na família. E é muito bom quando chega este mês, que todo domingo de manhã e à noite há alguém aqui falando sobre família. Como eu disse há pouco, amanhã até sexta, às 8 da noite, nós estaremos reunidos aqui em oração, pelas famílias e com as famílias. E pequenas palavras a respeito do livro de Provérbios. Então não deixem de vir, estejam aqui amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. Também é preciso que haja um procedimento certo com humildade. Se nós não tivermos humildade para reconhecer os nossos erros, como é que nós vamos respeitar? Como é que nós vamos mudar? Como é que nós vamos fazer escolhas certas? Tem muita gente que perde as oportunidades porque não tem humildade, não se quebranta diante de Deus, e muito menos do pai, da mãe, do filho, do primo. Como tem famílias desagregadas, como tem famílias que não se perdoam por causa disso, falta de humildade para reconhecer os seus próprios erros, que nós erramos e erramos muito. Também é preciso que nós entendamos que um procedimento de obediência, primeiro a Deus, e depois os jovens, os adolescentes, juniores, crianças, aos seus pais. Quando a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vás bem, não é à toa. Eu me lembro que o senhor Balbino, né, na época, ele já estava com uns 90 anos, ele dizia: Deus é fiel. Eu honrei meu pai e a minha mãe, já cheguei a 90 anos. Como é bom quando a gente honra pai e mãe. Como é bom quando a gente faz isso. Eu sinto até hoje, assim, não é tristeza não, mas eu sinto ter vivido com o meu pai e a minha mãe só até 18 anos.
porque eu morava numa cidade do interior do Piauí, lá no litoral, em Parnaíba, e vim para o Rio com 18 anos. E fiquei algum tempo sem ir lá. Depois que a minha mãe morreu, fui lá 2 anos após, e depois fiquei 24 anos sem ir lá. E a última vez que eu fui faz 11 anos. Então, eu senti muito, porque a minha mãe morreu 2 anos após eu vir embora. E o meu pai morreu há 4 anos. E eu não vi os dois. Porque quando a minha mãe morreu, eu só soube 3 dias após. Imaginem, 43 anos atrás, numa cidade do interior, sem celular, sem internet, sem nada. Então, eu só soube num telegrama 3 dias após. O meu pai eu soube no mesmo dia, mas eu estava numa conferência de pastores e a Mauricéia soube 11 horas da manhã, mas não quis me atrapalhar, só avisou à noite. Mas mesmo que avisasse 11 horas, não daria para eu ir lá, que ele foi enterrado às 4 horas. Então o médico autorizou o sepultamento antes de 24 horas. Mas é muito bom quando a família é unida, quando a família vive próxima, quando a família é obediente. E uma outra coisa, só pode haver procedimento correto se houver santificação. Sem santificação na família, a Bíblia é muito clara, ela diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se nós não nos santificarmos em casa, como vamos nos santificar fora dela? Se nós não dermos o exemplo para os nossos filhos, como eles vão dar exemplo futuro para os filhos deles? Santificar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas também há 3 palavrinhas que a Bíblia cita. 1 Coríntios 13, 13, no finalzinho, diz que permanecerão a fé, a esperança e o amor. Eu sempre digo que a fé e a esperança vão desaparecer na nossa morte, porque elas não serão mais precisas, mas o amor permanecerá para sempre. Então, enquanto vivos neste mundo, nós precisamos de santificação com fé, esperança e amor. Fé naquilo que nós cremos, esperança de uma vida eterna com Deus que nós temos, e o amor de Deus para conosco, que a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O procedimento de uma família que vive em paz a torna cheia do Espírito Santo. A santificação se conclui quando esta família vive na plenitude do Senhor. Quando esta família ora, é difícil para quem tem filhos já de uma certa idade reunir para um culto doméstico. É difícil. Mas para quem tem filhos pequenos, façam isso. Façam isso, porque lá na frente eles não esquecerão. Lá na frente eles vão entender que os pais deles instruíram no caminho em que eles devem andar. O nosso viver deve ser em amor, apesar de nossas imperfeições, pois diante de Deus nós não temos culpa, porque já fomos desculpados, mas também diante de Deus nós não teremos desculpas a dar do nosso procedimento enquanto seres vivos na terra. A Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Ninguém. Todas as pessoas do mundo inteiro, nenhuma delas será tida por inocente diante de Deus. Aí pode alguém dizer, mas fica injusto, e quem nunca ouviu falar? Mesmo aquele que mora na terra mais distante, mas se ele crê que há um Criador, que há um ser que o criou e que o ama, ele não é inocente a estas coisas. Ele entende que Deus existe. Tem muita gente que vive como se Deus não existisse, como se Deus não fosse chamar um dia, quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Em Atos 17, 31, é muito claro, diz que haverá um dia de julgamento, e que Deus constituiu aquele a quem Ele ressuscitou como justo juiz. Então nós temos de ter a certeza disso.
haverá um dia de juízo. Então, se nós não tivermos fé, esperança e amor, fé no Senhor, esperança de vida eterna e amor a Deus e ao próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós vamos amar o nosso próximo se nós não nos amarmos a nós mesmos? Como eu disse há pouco, se nós não nos perdoarmos a nós mesmos. Então, se há alguém aqui que se culpa, que ainda não teve essa oportunidade de conversar com Deus e pedir: Senhor, eu já te pedi perdão, me ajuda a me perdoar. Faça isso. A partir de hoje, faça isso. Que você precisa ser perdoado por Deus, mas se perdoar também. Eu volto a insistir nisso, porque não há coisa melhor no mundo do que se auto-perdoar. É claro que nós vamos nos auto-perdoar se sentirmos que Deus nos perdoou. Quando sentimos assim, nós temos fé, nós temos esperança e nós temos amor. Por último, eu vejo nesse texto, para servir ao Senhor, que a família precisa ter comunhão primeiro com Deus e depois nela mesma. Como é que nós vamos servir a Deus sem comunhão com Ele? Como é que nós temos comunhão com Deus? Como é que nós temos certeza de comunhão com Deus? Tem muita gente que fala: Deus me falou. E antigamente eu ficava pensando: mas como é que Deus falou com essa pessoa? Que eu não entendo isso. Como é que falou? E depois eu passei a entender que Deus nos fala de várias formas. Nos fala através da sua palavra, nos fala através de um cântico, de um hino, de um sonho. Deus tem a multiforma dele de falar com todos nós. Então vamos entender que Deus nos fala para que nós tenhamos comunhão com Ele. Quanta gente eu já ouvi, principalmente nas células: Deus me falou e aconteceu assim, aconteceu desta outra forma. Como é bom isso. É preciso ter certeza para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso ter a certeza para dizer isso, de saber quem é Deus, o que Deus faz em nossa vida, o que Deus representa em nossa vida. Se nós não entendermos assim, terá sido em vão tudo o que já fizemos até agora. Nós precisamos entender quem é Deus. Davi, no Salmo 16, verso 8, ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Será que nós não vamos vacilar, como Davi disse? E ele acabou vacilando mesmo. O que ele diz aqui é que mesmo que nós erremos, nós precisamos ter o Senhor conosco e em nós o tempo todo. Mesmo que nós pequemos, Deus é conosco e Ele é poderoso para nos perdoar de todas as coisas. Asaf, no Salmo 73, 28, ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Será que em todas as nossas atitudes, atividades, nós temos posto Deus em primeiro plano? Será que quando acontece alguma coisa, nós oramos primeiro para depois tomar uma providência? Ou nós invertemos as coisas? Eu já disse uma vez aqui isso. Às vezes a gente diz: já fizemos tudo o que podíamos, agora só resta pedir a Deus. Quando o inverso é o certo: pedir a Deus e depois fazer. Hoje mesmo, no culto de oração, uma pessoa disse que alguém ligou para ela, não vou falar o nome porque não me autorizou, mas a pessoa ligou para ela pedindo que orasse por ela, uma pessoa não crente, orasse por ela porque ela estava com um nódulo no seio, detectado no exame, e que ela iria, a médica dela, no outro dia, que orasse. E depois o marido dela ligou chorando, dizendo que a mulher dele foi, e a doutora não encontrou mais o nódulo. O que é isso? Deus falando através de um milagre.
Deus falando através de uma resposta de oração de alguém que pediu por outro. Então, por isso é que eu digo, seja um intercessor, seja uma intercessora, venha orar, além de orar em casa, venha orar conosco. Nós temos sempre um grupo de 10, 15 pessoas, todos os dias aqui de 8 às 9, em oração. Por quê? Porque é bom que nós nos aproximemos de Deus, como Asaf diz. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Davi, no Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Como é bom quando a gente se quebranta diante de Deus. Sem comunhão com Deus, meus queridos irmãos e irmãs, fica difícil conviver pacificamente em família. Eu não digo que é impossível, mas fica difícil. Com comunhão com Deus já não é fácil, quanto mais sem comunhão com Deus. Eu escrevi também aqui, ter comunhão em família não nos faz ter comunhão com Deus. Mas quando temos comunhão com Deus, normalmente teremos em família. Uma coisa gera a outra. Quando nós temos comunhão com Deus, normalmente essa comunhão se espalha pela família. Quando nós não temos, não há como ter comunhão com Deus. E tendo comunhão em família, não quer dizer que nós temos comunhão com Deus. Que há muitas famílias que não conhecem a Deus, mas que vivem harmonicamente. A gente sabe disso, muitas e muitas. A comunhão com Deus reflete-se em uma espiritualidade sadia, a fim de que todos na família sirvam ao Senhor. É isso que nós temos de entender, porque em tudo, eu costumo dizer isso, em tudo, há um propósito eterno de Deus para nós. Nada se faz por acaso. Todos aqui sabem do Rodrigo, né? O Rodrigo faleceu sexta-feira da outra semana. E na cremação dele lá, o irmão da mãe do Rodrigo, o irmão da Olga, estava sem falar com o filho há mais de 15 anos. E os dois se quebrantaram naquele culto, se quebrantaram, choraram, se abraçaram. Então foi preciso o Rodrigo sofrer 9 anos e 4 meses e morrer para que aqueles dois se unissem uma outra vez. Então, em tudo há um propósito eterno de Deus para a nossa vida. Creiam nisso. Não há outra forma. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus nos guarda, Deus nos protege em todos os momentos. A nossa vontade carnal não mais prevalecerá sobre o que Deus quer para nós e a nossa família, quando nós temos comunhão com Ele. As armadilhas da vida não devem ser tratadas como se não existissem. As armadilhas aqui, pecados, tentações, como se elas não existissem. Elas poderão crescer e atrair outras armadilhas piores ainda. E para encerrar, eu vou encerrar com 2 textos, Gálatas 5:24 e 1 Pedro 4:2. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. Gálatas 5:24. 1 Pedro 4:2. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que ela se cumpra na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 169, louvar o Senhor com o hino 169. Enquanto isso, é dada a oportunidade para aqueles que vieram preparados, para que entreguem os seus dízimos e as suas ofertas.
Este é um momento para a igreja, para os membros da igreja. Se você visita a nossa igreja, não se sinta constrangido. No entanto, se quiser participar, esteja à vontade. Convido os aniversariantes da semana, de hoje até sábado, que queiram expressar sua gratidão ao Senhor, que venham aqui à frente, para que oremos, colocando a vida de vocês nas mãos do Senhor. Todos aqueles que fazem aniversário a partir de hoje até o próximo sábado. Também aqueles que têm no coração um pedido a fazer a Deus. Se você acha que há alguma coisa insolúvel diante dos seus olhos, coloque diante de Deus, venha também aqui à frente, coloque diante do Senhor seus problemas, suas aflições. Também os que têm um agradecimento a fazer, se receberam de Deus uma bênção e queiram expressar a gratidão, venham, porque é muito bom quando nós nos colocamos diante do Senhor. Irmão Penha e a sua esposa completam hoje 69 anos de vida em comum. Eu não cheguei nem a essa idade ainda. A maioria aqui nem chegou. Que bênção, como é bom saber que o Senhor prospera a vida dos seus servos. Vamos ficar em pé, a igreja ficar em pé. Pastor Gama, você vem orar ensinando. Vamos todos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa nesta hora. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, porque tu tens sustentado cada família desta igreja de uma forma muito especial. Muito obrigado também a Deus pelos aniversariantes, por aqueles que completaram mais um ano na tua presença de uma forma especial. Que tu, ó Deus, continues abençoando a cada um dos nossos aniversariantes, seja casamento, seja por idade, seja lá o motivo especial que o colocou diante de ti. Também, ó Deus, colocamos na tua presença, nesta hora, as pessoas que estão aqui à frente,
inclusive eu e minha esposa, pedindo alguma coisa muito especial, rogando por alguma coisa que só tu podes fazer. E nós cremos que para ti nada é impossível. Que tu, ó Deus, ouças as nossas orações. Milagres continuem acontecendo na tua casa, nas famílias da tua igreja, como tem acontecido até aqui. E possamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Continuas, ó Deus, conosco neste dia no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, hoje, 5 horas, os líderes de células e toda a liderança da igreja, reunião com o pastor da igreja. Vamos encerrar esse culto. Ontem, anteontem, o dia do abraço, né? Então vamos encerrar esse culto nos abraçando. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, para que Deus nos abençoe.